não leva a pessoa a sair do Islã, mas a pessoa não é aceita a ação dela. Ora, por exemplo, a pessoa faz um ato de adoração, um ritual, mas com a intenção o quê? De agradar o fulano, de agradar a fulana ali. Ela vem na mesquita, não é para orar, para fazer as orações, e sim para agradar a fulana. O irmão vem na mesquita, não é para orar, e sim para conversar. A intenção dele o quê? É outra. Ou querer se exibir para as pessoas, que está rezando, que jejua. Então tudo isso que quer uma idolatria menor. Aqui depois o autor, que Deus o preserve, né, e abençoe, considera-se que pedir algo ou agradecer às pessoas é uma forma de idolatria. Uma pergunta que ele está perguntando aqui. O Islã veio para limpar a mente do ser humano das superstições, enganações e libertar o espírito da submissão ao outro que não seja Allah, o Altíssimo. Por isso não é permitido rogar aos mortos ou algo inerte, nem mostrar submissão ante objetos inanimados, já que isso é parte das superstições e da idolatria. Isso aí a gente viu bem no começo. Ou seja, a gente só deve suplicar o que? Para Deus o Altíssimo. Só adoramos Ele, só suplicamos para Ele. Agora a pessoa quando suplica para um morto, ou suplica para uma pedra, um ídolo, uma estátua, eles têm como fazer um bem para você? Não te beneficiam e não te prejudicam em nada. O que eles vão fazer por ti? Nada. Tem como te prejudicarem também? Não tem como fazer nada. Uma estátua parada, não tem poder algum. Então a pessoa não pode sair idolatria, suplicar o que para os mortos? O que os mortos vão fazer? Eles têm alguma autoridade? Se tivesse alguma autoridade, não estariam o quê? Mortos. Se tivesse algum poder, se eram deuses que a gente tinha que suplicar para eles, não estariam o quê? Mortos. Então também não podemos suplicar para os mortos, ou seja, pedir para os mortos, suplicar aos mortos, não podemos, ou seja, é idolatria. Mas pedir algo a alguém que esteja vivo, sempre que seja algo que possa ser concedido. Por exemplo, olha meu irmão, estou apertado esse mês, me empresta R$300. O ser humano consegue te emprestar ou não consegue? Consegue. Esses pedidos normal, não há problema algum, você não entra na idolatria. Ah, meu irmão, vou querer fazer uma mudança hoje na minha casa, eu quero que tu venha me ajudar. Não há problema algum. Por quê? Porque essa pessoa está viva e também ela tem condição de te ajudar. Ela tem como te ajudar nesse serviço. Mas agora tu vai pedir para uma pessoa, até se ela estiver viva, não morta, para ela te dar o paraíso. Ela é dona do paraíso, ela criou o paraíso. Ou te livrar do fogo do inferno, ela consegue fazer isso? Ou seja, ela não tem essa capacidade. Ela não tem essa capacidade nem autoridade de te livrar do fogo do inferno e nem te colocar no paraíso. Então, essas coisas que a gente pede no dia a dia, não há problema algum. Aqui o autor está explicando o que é idolatria. Isso a gente o que? Deve ajudar uns aos outros. Isso é normal. O irmão precisa de uma ajuda, eu vou lá ajudar ele, como ele vem me ajudar. Ou seja, um ajuda o outro. Aí depois ele fala, mas pedir possa ser concedido, como uma ajuda específica ou ajuda num acidente, como salvá-lo de um afogamento. Pessoa, isso aí tu deve. Pessoa que sabe nadar, ela deve o que? Salvar essa pessoa que está sendo afogada. Deve. Ou seja, tu vê uma pessoa sendo afogada, tu sabe nadar, tem essa capacidade de nadar e de salvar ele, você consegue, você deve salvar essa pessoa, entendeu? Então essa ajuda também, se a pessoa está gritando ali, agora é idolatria, porque está pedindo ajuda para uma pessoa, ou seja, mesmo que a pessoa está viva, mas tem uma condição que é interessante, ela consegue fazer isso, ela consegue atender isso. Você não está pedindo uma coisa invisível para ela.
como a gente deu o exemplo, ou tipo, me perdoa, falar para a pessoa. Se tu errou com ela, tu pedir perdão, não há problema. Mas tu fez, por exemplo, um grande pecado. Tu tem que pedir o perdão para quem? Para Deus. Aí tu vai nessa pessoa pedir perdão. É certo isso? Incorreto. A pessoa deve pedir perdão o quê? Para Deus. Mas se tu errou com a pessoa, tu xingou a pessoa, estava estressado de manhã, tu não pode pedir perdão? Pode, mas não é o perdão que? Perdão divino, é diferente. Perdão humano e tem um perdão que é divino. Aquilo lá tu só pede o que? Para Deus. Ou seja, os pecados que a pessoa faz, principalmente quando está o que? Sozinho, ele pede o que? Para o Senhor. Ou seja, no Islã não tem, como tem, por exemplo, no cristianismo, principalmente entre os católicos, né? Que é a pessoa que confessar os pecados para o padre. A pessoa vai e confessa os pecados que ela fez. Ou seja, uma coisa que só ela e o Senhor sabem. Aí ela vai lá e se envergonha para o padre. No Islã não existe isso. Tu vinha no sheik, vou confessar meus pecados. Ó, sábado às 5 horas a pessoa tem que vir aqui confessar os pecados. Não existe isso, entendeu? Um horário específico para vir as pessoas confessar os pecados. E se uma pessoa falar para ti dos pecados dela, o certo, como o profeta nos ensinou, que a paz de Deus sobre ele, é você o que? Cobrir essa pessoa. Incentivar ela o que? É pedir perdão, tudo, e não envergonhar ela. Falar para ela não espalhar isso. Tu guardar para ti aquilo que você escutou e cobrir esse irmão, ou seja, proteger ele, não envergonhar ele contando para outras pessoas, entendeu? Então é bem diferente uma religião da outra. Ou peça a Allah por ele, tudo isso é permitido, ou seja, esse do afogamento, tudo isso que é permitido. Considera-se um ato de idolatria fazer uma súplica ao morto. Aí ele vai explicar quando é idolatria e quando não é. Aqui ele fala o que? Sim, isso é idolatria e contradiz com o Islã e a fé, posto que um falecido ou um objeto não pode escutar os pedidos, muito menos atendê-los. Uma súplica é um ato de adoração e, portanto, se é dedicada a outro que não seja Allah, torna-se um ato de idolatria. A súplica, quando é para Deus, isso o que é? Monoteísmo, unicidade, não é? Quando é para Deus. Quando é para o ser humano ou para estátuas, se torna o que? Idolatria. Para vocês verem uma das diferenças que tem. Muito menos atendê-los. Ou seja, quem não me escuta, como vai te atender? Quem não escuta, como que vai atender? Se ele não te escutou, não escutou a sua súplica, como que ele vai atender a sua súplica? Tem lógica isso? Se a súplica ele não escuta, você quando pede para ele não escuta, tem como ele atender? É a mesma coisa uma pessoa, vamos dar um exemplo para facilitar. Vamos falar, uma pessoa está atrás ou dentro de um quarto, aí tu bate na porta, vamos falar que essa pessoa está escutando alguma coisa, com fone no ouvido, olhando um programa de televisão, aí tu bate na porta, ó fulano, vem comer, a comida está pronta. Ele vai vir comer? Por quê? Porque nem escutou. Como ele vai atender o pedido? Ou vai saber o que tu quer? Ó fulano, estou precisando de tal coisa. Entenderam? Ou seja, não tem lógica alguma. Quem não escuta a súplica não atende a súplica. Isso é logicamente falando, né? Uma súplica é um ato de adoração e, portanto, se é dedicada a outro que não seja Allah, torna-se um ato de idolatria. Ou seja, toda adoração é para Deus. Se tu fazer para outro, além de Deus, isso é idolatria. Os árabes pagãos do tempo pré-islâmico invocavam ídolos e mortos, ou seja, os incrédulos, os árabes politeístas
antes de se converterem, né, ao Islã, eles invocavam, ou seja, suplicavam aos mortos, a ídolos, a estátuas. Essa era a crença deles. Até os mortos eles suplicavam. Agora ele fala o que? Pedir a um ser vivo que peça por ti, ou pedir-lhe algo por acaso ele poderia responder teu pedido, como por exemplo, apoiando-te ou ajudando em algo dentro de suas capacidades. Aí não é o que? Não é shirk, ou seja, não é idolatria. A pessoa pedir para, como esse aí ele já citou, esse mesmo exemplo ele citou antes, ou seja, a pessoa pedir para uma pessoa viva e que essa pessoa tenha capacidade de fazer. Ó fulano, leve esse Alcorão para mim, ó, deixa lá na minha casa quando tu passar, por favor. Ele tem capacidade de fazer ou não tem? Tem capacidade. Então isso aí não tem problema. Isso não entra o quê? Na idolatria. Não sei porque ele repetiu. Agora, esse tipo de pedido está permitido dado o que é parte das relações cotidianas das pessoas, como a gente falou, no dia a dia. Outra coisa, agora a pessoa, deixa eu pensar num exemplo. Tu tem uma pessoa virtuosa, tu conheces ela, que é uma pessoa piedosa, virtuosa, temente a Deus. Você pode ir para ele e falar: olha, suplique por mim nas tuas orações, lembra de mim. O que vocês acham disso? Ou seja, tem um irmão que na mesquita, vamos falar, que tu vê que é uma pessoa que é temente a Deus, devota a Deus, sempre está orando, uma pessoa com grande caráter. Tu, pelo que você está vendo, é uma pessoa que é piedosa, e Deus aceita a súplica dessas pessoas virtuosas, não há divergência nisso. A pessoa, o que ela faz? Vai lá e pede para essa pessoa, pedir para Deus o que? Para perdoar ela. Entenderam? Faz um pedido, ó, suplica por mim, lembra de mim nas suas orações. Isso aí não é idolatria, para vocês entenderem. E como uma pessoa crente, isso até aconteceu com os companheiros do profeta, eles pediam para ele. É quando o Amr ibn al-As, quando ele se converteu, é um grande companheiro do profeta, muito inteligente ele era. Ele falou: me converto, mas eu quero uma condição. Aí o profeta falou: qual é a sua condição? Ele falou: minha condição é que você me perdoa. Você me perdoa. E a gente sabe quem que perdoa é quem? Deus, o Altíssimo. Mas o que significa isso aqui? Ou seja, pede para o Senhor me perdoar. Porque o profeta não tem como perdoar, mas pede para o Senhor para Ele me perdoar. Então não há problema em pedir isso. Mas sempre o melhor, irmãos e irmãs, é pedir o quê? Para Deus, o Altíssimo. Ou seja, claro que a gente gosta de escutar uma súplica de um irmão crente, piedoso, na verdade, principalmente quando tu vê que uma pessoa virtuosa fala para ti: ó, que Deus te abençoe, que Deus facilite seus assuntos mundanos, que Deus te dê uma descendência virtuosa, entendeu? Até o profeta, que a paz de Deus sobre ele, tinha não era companheiro do profeta, mas ele era, vamos falar, a melhor pessoa depois dos companheiros do profeta, que se chamava Uwais al-Qarni. Era um iemenita. Aí o profeta falou para os companheiros dele: se vocês enxergarem essa pessoa, peçam para ele pedir por vocês, pedir para Deus por vocês. Aí quando os companheiros do profeta viram ele, falaram isso: profeta de Deus nos ordenou a gente pedir para você. Ou seja, era um homem que Deus aceitava as súplicas dele, porque pela benevolência que ele tinha com a mãe dele. Ou seja, se você quer que a sua súplica seja aceita, e você quer bastante sustento na sua vida, riquezas,
se você quer uma vida longa, trate bem seus pais e seus familiares. Esse é o segredo. Tratar bem seus pais e seus familiares, ou seja, tio materno, tia materna, desculpa, tio paterno, tia paterna, ou tio materno, ou tia materna, principalmente essas pessoas, ou seja, os irmãos e irmãs do seu pai e de sua mãe. Então você deve o que? Respeitá-los sempre, tratar eles da melhor forma. Se você quer um bom sustento, se você quer o que? Uma vida longa, seja abençoada, você deve fazer isso. O profeta aqui nos mostra, que a paz de Deus seja sobre ele, que essa pessoa era atendida às súplicas dela por causa da sua benevolência com a sua mãe. Então a gente deve ser o quê? Bondosos com nossas mães, nossos pais, nossos familiares, e sempre visitá-los. Aqui ele vai dar outro exemplo que não é o quê? Que não é idolatria. Se o que for pedido ao ser vivo não for possível de ser cumprido, ou se aquele não tem a capacidade de concedê-lo, como por exemplo, uma pessoa estéril pede a outra pessoa para conceber sua descendência em forma milagrosa, isso é idolatria e contradiz com o Islã, pois está sendo feita uma súplica ao outro que não é Allah. Pelo que eu entendi aqui que o Sheikh quis dizer, a pessoa não pode ter filho, a mulher não pode ter filho. Aí ela vai, essa mulher, isso acontece felizmente bastante, vai por um feiticeiro, aqueles malandros que falam que fazem milagres, os malandros, tem em todo lugar. Aí ela vai lá e confia nele, acha que ele tem o poder de sustentar ela com um filho. Faz uma magia, alguma coisa lá, lê algumas palavras que ninguém entende. Então a pessoa acreditando nessa pessoa, esse mágico, nesse feiticeiro, a pessoa está cometendo aqui o que? Uma grande idolatria. Se a pessoa acreditar que ela tem o poder de conceder a ela um filho, a pessoa o que? Entra em idolatria. Então a gente tem que se afastar disso. Sempre a gente, Deus testou a mulher que ela não pode ter filho, a mulher deve o que fazer? Suplicar para Deus facilitar para ela o que? A descendência, ou que ela tenha um filho, como foi o caso de Sara, a mulher de Abraão. Ela era muito velha quando ganhou o Isaac, ela concedeu o Isaac, ela era muito velha, não me lembro agora quantos anos ela tinha, 80 e poucos anos, mais ou menos, quando ela, alguém sabe? 90? Tinha 90 anos. Então, ele tinha 100. 86 quando teve... Não, 86 quando teve Ismael. Ele tinha 100 e ela tinha 90. Então é 10 anos entre eles. Certo? 14 anos. Eu sei, mas eu estou querendo dizer entre a mulher e o marido. 10 anos então. Se ela tinha 90, ele tinha 100. Então 10 anos entre eles. Imagina ele com 100 anos e ela o que com 90 anos. E ela era uma pessoa crente, temente a Deus, não como a gente vê no Antigo Testamento, é claro, né? A pessoa que quer destruir a família, quer deixar aquela criança com aquela mãe num deserto, sem nada, mas não é dessa forma. Sara, para nós, é uma grande crente, temente a Deus, piedosa, e ela foi ter o que com 90 anos, segundo as Escrituras. A mulher de Zacarias, a mesma coisa, o Corão fala, não fala a idade dela, mas era uma pessoa bem avançada, ajus, ou seja, uma pessoa bem velha, idosa, quando teve o que? João o Batista. Quando teve João o Batista, então, era uma pessoa que bem velha. A gente conhece ele como que? Yahya, que é o João Batista, mas nós muçulmanos não chamamos ele de que? João o Batista. A gente chama ele o que? Se quiser, a gente chama de Yahya.
Mas se a pessoa quer traduzir para facilitar para as pessoas entenderem, a gente fala o que? João. Porque Batista, é porque ele recebeu esse título, o Batista, porque ele batizava as pessoas. Principalmente porque batizou também Jesus, segundo eles. Está em Mateus 3, capítulo 3. Entendeu? Então, por causa disso, nós não reconhecemos ele como o quê? A pessoa que batiza, ou o batista. A gente não reconhece ele, porque não existe o que? Batismo nas nossas leis. As leis que foram reveladas ao profeta Muhammad não tem batismo. E o batismo ali que a gente vê no capítulo é um batismo que nem é o que específico. Como que ele batizou não tem ali específico, a forma, o que ele usou. O nome de Jesus é certo, se tu ler com atenção, ele não usou o nome, tem do Espírito Santo, entendeu? Pelo que tu lê nos versículos, e tem a comparação que ele fez, é bem interessante isso. Ele se faz uma comparação, ele fala, quando chega Jesus, segundo eles, perante João, que era primo dele, e era mais velho do que ele chega e quer se batizar. E João não aceita. Você é melhor do que eu, você é mais poderoso do que eu. Ou seja, se compara com Jesus. Mas se a gente fizer uma observação, tu não se compara, você não se compara com uma coisa que não é da sua espécie. Isso logicamente é errado. Agora tu não vai ver uma pessoa falando, olha, o Pedro, ele é mais bonito do que aquele elefante ali. O ser humano não faz esse tipo de comparação. Ou seja, o ser humano que compara, olha, o Pedro é mais bonito do que o João, por exemplo, faz. Ou seja, o ser humano fazem comparações. As mulheres do mesmo jeito. Mas você não vai falar, olha, o João aqui é mais bonito que aquele cavalo lá. Não, o ser humano não faz. Por que eu faço essa observação? Que quando o João, o Batista, segundo eles, ele se compara com quem? Com Jesus. E fala que Jesus é mais poderoso que ele. Se Jesus fosse Deus, ele ia se comparar com ele? Tem como se comparar com Deus? Não tem ser humano que tem uma cabeça certa que vai se comparar com Deus. Mas ele viu que ele é um ser humano que nem ele, mas mais poderoso que em obras, em sabedoria, é verdade. Jesus é melhor do que João, não há dúvidas. Mas poderoso em quê? Em obras, em palavras, em milagres. Jesus não é mais poderoso que João, entenderam? Só essa observação que já mostra que Jesus não poderia ser Deus o Altíssimo. Agora, a crença nos nomes e atributos de Allah. Ou seja, Deus tem nomes e atributos que são, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começa o Corão, em nome de Deus, o Clemente, esse é um nome ou é um atributo? Atributo. Não, isso é um nome. O Clemente, o Misericordioso, é um nome. É um dos nomes de Deus. A clemência é o quê? O atributo, tá certo. E o misericordioso, qual que é o atributo? Misericórdia. Entendeu? Como o irmão Ita falou. Então tudo, quando tu vê o Todo-Poderoso, é um nome. Qual que é o atributo? Poder. Entendeu? Dessa forma. Então, Deus tem nomes e tem o que? Atributos. Que a gente deve o que? Crer. Como tem no Alcorão, a gente quando lê o Alcorão a gente nota isso. Sempre acaba os versículos o que? Deus se exaltando, falando sobre Ele, os nomes dEle, os atributos dEle, mostrando que a misericórdia de Deus é a maior misericórdia que tem. Por quê? Porque todas as misericórdias, a misericórdia de Deus é misericórdia absoluta. É dele, não foi criada. É com Ele. Agora, nossa misericórdia o que?
é uma parte da misericórdia de Deus. Nós temos misericórdia? Temos, mas da onde vem essa misericórdia? De Deus, Altíssimo seja. Ou seja, a misericórdia de Deus é o que? Absoluta. Não é igual a nossa misericórdia, tem limite. Não é verdade? A pessoa te faz, você gosta dessa pessoa, mas tu descobre que essa pessoa que te traiu ou não está te respeitando mais. Tua misericórdia tem limite. Chega uma hora que tu vai falar o quê? Não quero nem saber dessa pessoa. Não é verdade? A misericórdia de Deus não tem limite. A pessoa erra, sempre a porta está aberta. Nunca fecha para essa pessoa, porque a misericórdia que é absoluta. Todo esse amor que vocês enxergam, uma mãe pelo filho, um filho pela mãe, ou um pai pelo filho, filho pelo pai, amor entre irmãos, amor entre marido e mulher, tudo isso é por causa da misericórdia divina. Tudo isso acontece. Isso por causa da misericórdia divina sobre nós. A crença no que Allah atribuiu para si mesmo, que encontramos no Alcorão e na tradição de seu mensageiro. Tradição que é? A Sunna. Ou seja, nos nomes ou atributos com os quais Allah se descreveu. Allah possui os mais belos nomes e os atributos mais sublimes. Nada nem ninguém se assemelha em seus nomes e atributos. Agora no Alcorão, abrem 42:11, capítulo 42, versículo 11. Quem quer ler? Deu na internet já? Vê se está conectado no da mesquita. Está conectado? Tu viu ali? Sim, então. 42:11. 42:11, por favor. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. É o originador do céu e da terra. Foi quem vos criou esposas de vossas espécies, assim como pares de todos os animais. Por esse meio vos multiplica, nada se assemelha a ele. Ele é o onivivente e o onividente. Onividente. Ou seja, vê tudo e escuta tudo. Deus vê tudo e escuta tudo. Ou seja, tudo o que está acontecendo, Deus o que é? É onisciente, sabe de tudo. São palavras próximas, né? Unividente, uniouviente. Essas são palavras bem próximas uma da outra. Por certo, Allah não tem comparação. Isso aqui é interessante, Antes disso, nada se assemelha a Ele. Nada se assemelha a Ele. Isso é kamithlihi shay. Ou seja, nada se assemelha a Ele. Isso é interessante isso. Esse versículo, se a gente ficasse sem exagero nenhum, se a gente ficar só explicando esse versículo, a gente quer volumes e volumes para explicar esse versículo. Por quê? Quando Deus fala, nada é semelhante a Ele, tu não compara Deus com nada. Ou seja, tu não pode comparar o seu corpo ou a sua fisionomia com Deus, como a gente vê infelizmente no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, que é um Deus o que? Humano. No Islã não, o Islã é totalmente diferente. Deus não tem órgãos como a gente, membros do corpo, braços, pernas, que nem nós. É totalmente diferente, só Ele sabe como Ele é. Mas aí a gente vê o que? Um Deus é tão humano que Ele é, que Ele vira humano. Como assim? Vem para a terra, vem viver com todas as pessoas. Uma barriga de uma mulher sai e quer viver com todas as pessoas. Na verdade, nessa é a crença que Ele se encarnou nessa mulher, que é a Maria, que é a paz de Deus sobre Ele, para o que? Viver nesse mundo.
Deus, para quê? Se a gente pergunta, olha o cérebro do ser humano, se refletisse um pouco, para quê? Qual o motivo disso? Para ver o mundo, para entender o ser humano. Qual que é o motivo? Para entender o ser humano. Ele veio viver entre os humanos para entender o ser humano. Não é onisciente, mas vamos dar um exemplo. Tem um grande sábio muçulmano, que Deus abençoe ele, preserve ele, o Zakir Naik. Ele fala uma coisa bonita. Quando ele fala sobre isso, vai ver na cabeça, ele fala, olha, é a mesma coisa uma pessoa que criou um rádio. Ele que criou esse rádio. Agora essa pessoa que criou esse rádio, ela tem que ficar igual esse rádio, ela tem que ser esse rádio para entender o que ele criou. Vai ter que virar rádio para entender o que ele criou. Ele sabe tudo, ele escreveu o quê? Um manual. Tu abre o rádio ali, vai ter um manual, tal coisa. Aqui, play, aqui stop, aqui tu troca de canal, aqui não sei o que. Na verdade, ele traz um tipo de como se chama? Um manual, ele traz. Mas ele vai ter que virar rádio, entender o que é o rádio. Se Deus mandou a palavra dele, que é a palavra de Deus, para guiar as pessoas, orientar as pessoas, ele precisa vir como ser humano para entender o ser humano. Primeiro, não é onisciente, não é verdade? Aqui acaba a crença que ele é onisciente, porque se ele precisa saber como que é o ser humano sentir aquilo, isso é o ser humano, isso aí não é Deus. Não sabe o que vai acontecer, quer ter experiências. Quem quer ter experiências? O ser humano, entendeu? Então a pessoa que cria, ela sabe, olha, esse rádio eu criei, eu desmonto ele aqui tem um parafuso, aqui tem outro, ele liga desse jeito, ele liga desse jeito. Precisa eu ser ele para me entender ele? Eu só tenho que o quê? Refletir. Essa palavra eles falam aqui, onividente. Eu estou lembrando de uma palavra que os cristãos falam, tem escrito no livro deles, que quando o Adão pecou, disse que Deus procurou o Adão no paraíso. Onde você estava, Adão? Você estava escondido aonde que eu te procurei, não te encontrava. Agora, como se Allah é onividente, viver tudo, como que é que ele estava procurando Adão? Aí ele se responde onde você está, o seu lugar, seu patamar depois desse pecado. Eles falam isso, mas se tu percebeu o versículo, não apoia eles, essa explicação. Por quê? Porque ele procura barreiras para se esconder. Ele procura, isso em Gênesis, que o Ita citou. Ele procura barreiras para ele se esconder. Ou seja, quando ele procura, ele se esconde atrás da árvore, como está ali escrito. Ele procura um lugar para se esconder. Ou seja, não está falando o que do nível de fé, como eles explicam, porque se estivesse falando sobre isso, ele não ia procurar o que? Barreiras para se esconder de Deus. E outra coisa, Adão, o profeta Adão, que é paz sobre ele não sabe que Deus é onividente? Não sabe? Tem como se esconder de Deus? A pessoa tem que refletir. Deus sabe tudo, nada se esconde dele. Se tu se esconder dentro do mar, lá do fundo do mar, com cobertores e não sei o que, não adianta. Deus te vê. Tudo ele vê, nada se esconde dele. Então a gente deve o quê? Ter na nossa crença, em nossos corações, que Deus é onisciente, que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, vê tudo, ouve tudo. Por isso que devemos sempre suplicar para Deus. Agora, repare que essa palavra aí, repare que no livro deles tem escrito que o próprio Adão falou: eu percebi que estava nu e me escondi da tua presença. Tem como esconder da presença, é verdade, ele usa a palavra presença. Presença de Deus, tem como esconder.
Não, no Alcorão, quando mostra essa passagem, mostra totalmente diferente. Mostra como ele também pediu perdão, como que ele suplicou para Deus: se você não perdoar a gente vai ser o quê? E não ter misericórdia de nós, a gente vai estar dos perdedores, vamos ser dos perdedores. A conduta, a boa conduta, a ética de Adão, o respeito, a temência de Adão, ali mostra o que? Um Adão que não sabia nem o que estava fazendo, não sabia ainda, querendo se esconder de Deus. Adão, como um profeta de Deus, a primeira criatura de Deus, não sabe o poder do Todo-Poderoso. Então a pessoa tem que refletir sobre esses versículos e ver se realmente é de Deus. Quando a pessoa lê com atenção, reflete, a pessoa começa a observar o que é de Deus e o que não é, que é impossível ser. Ou quando a gente vê que Deus se arrepende, Deus vai se arrepender, só se arrepende o ignorante, o que não tem conhecimento. O iniciante não se arrepende, porque ele sabe o que ele cria. Quando Deus nos criou Adão, ele sabia que ele ia comer da árvore antes dele comer. Por quê? Ele mesmo escreveu. Deus sabe tudo. Mas agora tu querer dizer para mim que Deus não sabia o que ia acontecer quando Adão comeu da árvore? Deus já tinha criado a terra. Qual que era o objetivo da terra? O ser humano ia vir morar aqui. Já estava criado antes do ser humano. A pessoa tem que refletir antes de falar bobagens no nome de Deus. Por isso Allah não tem comparação com nenhuma criatura em seus nomes e atributos. Alguns dos belos nomes de Allah, o Altíssimo. Diz Allah, na Surah Al-Fatiha 1:3, diz Allah, o Altíssimo, o compassivo, o misericordioso. Às vezes traduz o Clemente, né? Na Surah Shura 42:11, diz Allah, o Altíssimo, Allah é onividente, unividente. Diz Allah, o Altíssimo, na Surah Luqman 31:9, Ele é o poderoso, o sábio. Diz Allah, o Altíssimo, na Surah Al-Baqarah, Allah não há divindade salvo Ele, o vivente, o eterno. São tudo nome de Deus, o vivente, o eterno, ou seja, aquele que sempre existiu, aquele que nunca acaba, ou seja, nunca morre. Deus morre, se morreu não é Deus, se morreu não é Deus. Logicamente, pergunta para qualquer filósofo, senta com ele e fala: não é Deus, não tem como ser. Se a pessoa morrer tem um fim, não tem como ser Deus. Nem que seja o que, como eles falam, 3 dias, acabou. Não é Deus mais. Nem por um segundo. Aquele que morre por um segundo não pode ser Deus. Imagina 3 dias e precisa de alguém para ressuscitá-lo. Como que vai ser Deus? Se alguém, agora, quem te ressuscita é o Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Tu precisou do Todo-Poderoso para ser ressuscitado. Como que tu vai ser o Todo-Poderoso? Tu precisou dele para ser ressuscitado, para voltar à vida. Ou seja, você não tem vida. Para voltar à vida, tu precisa de Todo-Poderoso, o que dá a vida, o que dá a morte. Não é verdade? Como que você vai ser ele? Ou como que você e ele são o mesmo Deus? Você e ele são o mesmo Deus. Tem como? Aqui está mostrando que um é superior ao outro. Um ressuscita, o outro não consegue o quê? Se ressuscitar sozinho. Ou seja, passou esse mundo, segundo eles, 3 dias com só 2 deuses. Só 2 deuses passou. Porque estava o Pai e o Espírito Santo. O Filho estava morto 3 dias. A pessoa que se converte, agora uma pergunta para um cristão: se a pessoa que se converte nesses 3 dias, se converteu hoje, morreu ele hoje, né? A pessoa se converte hoje. A pessoa se converte hoje. Morre amanhã. Precisa acreditar no filho ou não precisa? Você converteu hoje, o filho está morto. Você converteu hoje. Morre amanhã, antes de ele ser ressuscitado. Esse período,
que tem até ele ser ressuscitado. A pessoa se converter e morre cristã, é salva ou não é? Não vai crer no Filho, é claro, porque está morto. Vai crer no morto? Não vai crer só em dois, o Pai e o Espírito Santo. É salva essa pessoa ou não é? Se alguém quiser responder, estamos abertos para debates. Diz Allah o Altíssimo: louvado seja Allah, o Senhor do Universo, ou seja, Senhor do Universo. Tem outro Senhor além de Deus? O único. Então isso são tudo que, irmãos e irmãs, nomes, atributos que Deus tem, que a gente deve crer. Por quê? Veio no Corão como veio na Sunna esses atributos, esses assuntos. Agora, os frutos da crença nos nomes e atributos de Allah. Conhecer Allah, crer em seus nomes e atributos aumenta nosso conhecimento sobre Allah e, consequentemente, nossa fé nele. Ou seja, quando tu conhece o Senhor, conhece seus nomes, conhece seus atributos, você fica o quê? Mais próximo. Sabe mais sobre o Senhor, conhece Ele mais e a sua fé vai aumentar pelo conhecimento que você tem. Agora, por exemplo, quando você gosta de um ser humano, vamos dar um exemplo aqui. Agora, o homem quer pedir, achou uma mulher bonita, quer pedir ela em casamento. Tem aquele noivado, né? Que vão se conhecer. O que procura fazer o homem ou a mulher naquela situação? Um quer conhecer o outro naquele noivado, não é verdade? Um quer agradar o outro. Um quer saber o que o outro gosta e o que o outro não gosta. Para quê? Para ter essa aproximação, para ficar mais fácil de ter essa relação, de ter esse contato. Por que a pessoa faz isso? Porque gosta. Agora, quando a pessoa começa a conhecer a outra pessoa, vai saber o jeito de agradar a outra pessoa. Vai saber o jeito de agradar ela. Vai saber o que ela gosta, conhecendo ela, vivendo com ela. Vai saber o que ela não gosta. Vai saber do que ela gosta de ser chamada, do que ela não gosta de ser chamada. Isso é um exemplo que é humano. E Deus Altíssimo, o exemplo de Deus, nada é comparado ao exemplo de Deus. Mas, para vocês o que? Refletirem, meditarem. Então, quanto mais tu conhece Deus Altíssimo seja, mais a tua crença aumenta. Quando tu vê o perdoador, aquele que perdoa todos os pecados, o misericordioso, quando o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele, está sentado com seus companheiros e vê uma mãe procurando um filho, desesperada, aí ela encontra o filho dela, o profeta fala para os companheiros dele: vocês acham que essa mãe jogaria o filho dela no fogo? Eles falam: claro que não, profeta de Deus. Aí ele fala: juro por aquele que tem a minha alma em sua mão, Deus, que Deus é mais misericordioso com vocês que aquela mãe com seu filho. Para vocês verem, quando a pessoa sabe disso, o que? Aumenta a fé. Eu estou aqui, eu estou tratando um misericordioso, eu estou tratando com um clemente, eu estou tratando com o Todo-Poderoso. Estou contratando quem? Meu ser humano fraco. Por isso um beduíno inteligente perguntou para o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele: ô Muhammad, quem que vai julgar as pessoas no dia do juízo final? Pergunta interessante. O profeta falou: Allah, Deus. Falou: então estamos salvos. Porque tem ser mais justo que Deus? Deus, quando julga, tem quem julga melhor do que Deus? Ahkamul Hakimin, ou seja, o melhor dos juízes ele é, o mais justo. Então por isso que ele falou: estamos salvos. Se tu fizer boas ações e respeitar os mandamentos de Deus, Deus é justo.
Pode ter certeza. Então a pessoa conhecer a Deus, a pessoa o que? Aumenta a sua fé. Começa o que? A gostar de Deus, a querer se aproximar mais de Deus, como a gente deu o exemplo do noivo e a noiva. Quanto mais se conhecem, mais querem se aproximar um do outro. Quando tu ama uma pessoa, tu quer lembrar dela. Antes de dormir, quer dar um tchau para ela, uma boa noite, quer falar com ela, quer escutar a voz dela. Imagina Deus Altíssimo. Quando você começa o quê? Amar a Deus, conhecer a Deus. É o melhor conhecimento, é o melhor encontro do servo e do Senhor. Não tem encontro melhor do que esse. Por isso que Deus fala, o Altíssimo, o profeta capaz de Deus sobre ele fala: aquele que gosta de se encontrar com Deus, Deus gosta do seu encontro. Ou seja, a pessoa que quer se encontrar com Deus, quer ficar próxima de Deus. Como a gente fica próximo de Deus? Respeitando os mandamentos dele, se afastando das proibições de Deus. Assim você fica próximo de Deus, adorando só a Ele, unicidade, monoteísmo, tudo quer suplicar para Deus, quer pedir ajuda para Deus, tudo que você precisa você pede para Deus. Você o quê? Depois, quando esse amor fica enorme no coração, tu vai começar a se lembrar de Deus toda hora. Subhanallah, glorificado seja Allah, Alhamdulillah, louvado seja Allah, Allahu Akbar, Deus é o maior. Se tu refletir nessa palavra Allahu Akbar, que a gente começa a nossa oração, se a pessoa refletir nessa palavra, o que significa? Deus é o maior. Para assim, e começa a refletir. Deus é o maior que tudo. O que significa isso? É uma reflexão que dura uma vida. Tu pode se beneficiar dela todos os dias, todos os momentos. Essa reflexão que você falou aí é muito importante. Esse entendimento, a gente ter uma relação pessoal com Deus, entendeu? Isso é muito importante. E ficar na dependência dele. Ele é o nosso sustentador. Depender dele. Verdade. Dependência total. Isso aí Submissão. Submissão. O Islã, o que é? Obrigado, Salberto, pelo seu comentário. Submissão total, em corpo e alma para Deus. Somente para Ele, para ninguém mais. Então, já são a hora, né? Já chegou. Passou rápido, né? Então, que Deus firme nossos corações e abençoe a gente sempre, e abençoe nossos familiares, e guia todas as pessoas para a senda reta, e abençoe a todas as pessoas, e cure toda pessoa enferma, e facilite para toda pessoa que tem alguma dificuldade, e que Deus afasta de nós toda arrogância, toda inveja, toda incredulidade e principalmente a idolatria. Que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente. Que Deus não castigue a gente no túmulo. Que Deus facilite para nós o conhecimento, a busca do conhecimento e a prática do conhecimento. E que Deus aceite nossos cultos religiosos. Que Deus aceite nossos rituais religiosos. E que Deus abençoe a gente sempre e facilite para nós a entrada no paraíso, como os profetas, os verídicos, os virtuosos, os mártires. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.